Estamos aqui com o tape deck da Polivox, modelo CP80M, que é exatamente igual, da mesma Polivox, ao CP650D, ao CP1900 e o CP80M, são todos o mesmo aparelho. E todos eles são clones, na verdade, de um modelo da Alpine, uma empresa japonesa que é o modelo AL30. Então o que a Polivox fez foi clonar esse aparelho, foi abrasileirar ele para fabricar aqui no Brasil. Esse aparelho é dos anos 80 e naquela época tinha uma série de restrições à importação de componentes e de aparelhos. Então a Polivox comprou algumas peças através da Zona Franca de Manaus e o restante fabricou aqui mesmo. E começa aí a fonte de problemas desses aparelhos. A começar pelo próprio chassi, onde vai montado o aparelho. Esse chassi aqui é feito com uma chapa muito fina. Então, conforme esse aparelho é transportado, é mexido, toda a estrutura se mexe, se altera. Então, as partes mecânicas começam a não se encaixar mais. Se a pessoa forçar um botão, pode quebrar. Outra coisa, a qualidade das peças. Por exemplo, esta é a placa principal desse aparelho. Essa aqui está inoperante, foi retirada de um outro que foi sucateado, mas é exatamente igual a placa. O que acontece com essa placa? Ela é uma placa de baixa qualidade. As trilhas são de péssima qualidade. Não sei se consegue ver aqui. Várias trilhas estouradas. Se o técnico que for mexer nessa placa não tiver cuidado, ele arrebenta todas essas trilhas. E aí fica muito difícil localizar o defeito. Outra coisa é que essas trilhas, com o tempo, elas vão oxidando, como se pode ver aqui. E a oxidação acontece por baixo da solda, às vezes, ou por baixo desse verniz verde. Então, muitas vezes não passa contato de um ponto para o outro. E esse aparelho aí começa a dar defeito. Começa a canal não funcionar, ou o Dolby não funciona, ou não grava, coisas do gênero. Outra questão que dificulta que se encontre um aparelho desse em funcionamento, claro, é a idade. Esses aparelhos todos têm pelo menos 40 anos de idade. Pensando assim, até que eles se conservaram bem. Mas, o que acontece? Essa linha de aparelho é intermediária entre aqueles antigos tape decks que tinham teclas aqui para acionar o mecanismo e dos mais novos, que são acionados com chaves de contato. Uma chave que aciona um mecanismo eletrônico que vai, por sua vez, acionar a parte mecânica. Nesse aqui, não. Ele dá a impressão que é um acionamento eletrônico, mas não é. Quando você aperta esse botão aqui para iniciar uma reprodução ou o retrocesso da fita, na realidade, você está acionando um mecanismo. Esse aqui é o mecanismo desse aparelho. Então, quando você aperta aqui, por exemplo, essa tecla, seria a tecla do play, você está acionando todo um mecanismo ali. Quando você aciona aqui, ele aciona essa alavanca, e essa alavanca, por sua vez, aciona uma série de coisas aqui dentro, que vai acabar fazendo com que o mecanismo funcione. Esse aqui, por exemplo, é o avanço rápido. É a mesma coisa, quando você aciona aqui, ele aciona um mecanismo. Então não é que quando você aperta aqui, você aciona simplesmente uma chave eletrônica que vai acionar um circuito eletromagnético que vai acionar o mecanismo. Não, aqui você está acionando diretamente o mecanismo. A única diferença é que em vez das teclas estarem aqui,
como nos modelos mais antigos, elas foram deslocadas para o lado e são do tipo soft touch, quer dizer, toque leve. Com um pequeno toque aqui você aciona o mecanismo. Então, nessa caixinha aqui reside a maior parte dos problemas de mecanismo desse modelo da Polivox. A desmontagem dessa caixinha para arrumar os defeitos é uma operação bastante complicada. Não é qualquer técnico que tenha paciência ou conhecimento para fazer isso. Agora, o que acontece aqui? Essas teclas que a gente aciona aqui, elas são todas de um plástico, eu não sei que material é esse. Um nylon, talvez. Se a pessoa forçar, vai quebrar. Ele vai quebrar algumas travas que tem ali por dentro do mecanismo. O defeito mais comum é não gravar, não aciona a gravação, porque quebra uma abinha que tem lá dentro, que tem que ser reparada. Então você tem que desmontar toda essa parte aqui para fazer o aparelho gravar. Se a pessoa usar o mecanismo com cuidado, o aparelho vai durar muito tempo. Agora, se a pessoa forçar aqui, ou simplesmente achar que isso aqui é um controle eletrônico e ficar fazendo só um toquinho de leve, vai estragar o mecanismo. Bom, outro defeito muito comum nesse aparelho é na chave de seleção entre gravação e reprodução. Essas chaves, esse é um defeito comum dos aparelhos, dos anos 70 e 80, que ainda não tinham a eletrônica para acionar as diversas funções. Essa chave é importantíssima, porque é ela que chaveia entre gravação e reprodução. É uma chave parecida com esta aqui. Quando ela está para uma posição, ela está gravando. Quando ela está para outra posição, ela está reproduzindo. Essas chaves costumam dar muito mau contato. Isso quando ela não quebra por dentro. E essas chaves não existem mais, não são mais fabricadas há muitos anos. Então, quando uma chave dessa estraga, ou você conserta ela, ou você pega de um outro aparelho que foi sucateado justamente para retirar peças, porque não existe essa peça nova. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos colocar aqui uma fita. Olha o que acontece quando eu aperto a tecla para gravação. Então, quando eu aperto aqui, reparem aqui nesse mecanismo. Ele vai acionar um mecanismo ali embaixo, tá vendo? Ó, ele aciona esta alavanca, que por sua vez vai puxar esse pininho e vai acionar a chave. Olha lá, a chave sendo acionada. Vendo? Para que isso aconteça, este bloco aqui onde ficam os controles tem que estar em perfeito estado. A chave tem que estar em perfeitas condições. Senão vai acontecer o quê? Ou ela não vai acionar, ou vai acionar, mas a chave está com mau contato. Então ele não vai fazer chaveamento entre gravação e reprodução. Outro problema comum nesses aparelhos, os trimpods, são esses reguladores aqui. Como se vê, eles são todos abertos. São feitos de uma chapa metalizada e eles ficam todos abertos. Então, com o tempo, vai juntando sujeira, vai oxidando. E então as regulagens ficam todas fora. Aí o aparelho fica com um som ruim, ou ele não grava direito. Outro problema desse aparelho é que você pode reparar que o aparelho está ligado. Mas não está reproduzindo fita, não está gravando, não está fazendo nada.
mas o mecanismo está rodando. O mecanismo fica sempre funcionando. Você ligou o aparelho, o mecanismo funciona. Vou desligar aqui o aparelho, o mecanismo para. Vou ligar. Pronto. Então o motor fica o tempo inteiro virando, enquanto o aparelho estiver ligado. Por isso que o correto desse aparelho é assim, você vai usar, você liga. Não vai usar, desliga o aparelho, porque senão fica funcionando toda a parte mecânica sem necessidade e fica desgastando. Então aqui tem uma série de engrenagens, de correias, polias, que ficam virando o tempo inteiro enquanto o aparelho está ligado. Isso era comum nos tape decks dos anos 80. Então, se você vê um aparelho desse que a pessoa deixava ligado direto na tomada, com certeza esse mecanismo vai estar desgastado. E é um desgaste que não tem o que fazer, porque com um aparelho antigo não tem peças. Então é uma questão de sorte. Se você for comprar um aparelho desse, se a pessoa tinha o costume de deixar ele ligado, porque ele é um aparelho bonito, ele enfeita qualquer mesa de som. Então muita gente deixava ligado só para enfeitar, mesmo sem usar. Só que o mecanismo fica virando. Então isso desgasta o motor, desgasta as correias, desgasta a polia. Outro defeito comum nesse aparelho, o desgaste do rolo pressor, que é essa borracha que tem aqui. Deixa eu mostrar no mecanismo aberto que é mais fácil. Aqui, o rolo pressor e essa borracha aqui. Esse é o rolo pressor original. Então ele fica abaulado aqui, fica arredondado, a borracha fica ressecada e não tem o que fazer, isso aqui precisa ser trocado. Que é ele que faz o tracionamento da fita, ele que puxa a fita. Outro problema desses aparelhos. O cabeçote original é de excelente qualidade. É esse aqui que ele vem marcado ali, SA. É o mesmo que era usado no modelo acima desse, da própria Polivox, que era o CP850. Esse outro mecanismo aqui, por exemplo, ele tem um cabeçote muito inferior. É um que era usado nos toca-fitas da época. Não tem comparação de qualidade de um para o outro. Esse aqui, esse modelo, que é o SA, ele toca muito mais alto do que aquele. Então o que acontece? O chiado do próprio circuito, quando o sinal do cabeçote é maior, o chiado do próprio circuito aparece menos. Nesse aqui, como ele tem uma saída um nível de áudio menor, o nível de saída dele é menor, então os aparelhos que saíram equipados com esse cabeçote tem muito mais chiado e menos agudos, porque o cabeçote é inferior. Então isso foi uma falta na minha opinião, uma falta de capricho da Polivox. Porque se o aparelho foi projetado para esse cabeçote, deveria sair sempre com esse cabeçote, só que não é o que acontecia. A gente até entende que na época era difícil conseguir peças. Então muitas vezes, para não parar a linha de produção, eles punham uma peça inferior. Tudo bem, eles recalibravam toda a placa, tudo certinho para usar aquele cabeçote. Mas como o cabeçote é de qualidade inferior, é lógico que o som fica inferior. Então muita gente fala, o Polivox CP650 não presta. Mas é porque ele teve o azar de pegar um que foi fabricado como cabeçote inferior. Então esse é um detalhe que você tem que verificar quando vai comprar. Tá? Puxa vida, então quer dizer que esse aparelho é uma bomba? É uma porcaria? Não, muito pelo contrário. O aparelho é excelente. Para um tape deck dos anos 80, ele tem um som de primeira qualidade, é um som de respeito. Ele grava muito bem, reproduz muito bem,
tem pouco ruído, um som firme, um som forte, desde que esteja funcionando, desde que esteja em perfeitas condições. Esse aparelho aqui, especial, ficou aqui na nossa oficina acho que mais de um ano, até a gente conseguir restaurar todas as peças. Que ele teve que ser todinho desmontado, peça por peça. A própria placa, né, a placa principal, teve que ser restaurada, trilha por trilha. Cada uma dessas trilhas teve que ser verificada para saber se ela estava conduzindo, se não tinha mau contato. E onde tinha mau contato, foi corrigido. Essa chave que faz a seleção entre gravação e reprodução foi retirada da placa, foi desmontado todinho para tirar o mau contato. As molas foram trocadas, foram reapertadas e agora ela está perfeita, está em estado de novo. Essas chaves aqui também, que fazem a seleção entre o tipo de fita e o sistema Dolby, né? Se você olhar aqui na placa que está desmontada, são essas chaves aqui, ó. Então essa aqui é que faz a seleção do tipo de fita. E essa aqui é que seleciona o Dolby. Bom, essas chaves aqui também são fabricadas pela Alpes. E tem o mesmo problema da chave seletora de gravação e reprodução. Ou seja, com o tempo, elas dão mau contato. Então quando você aciona aqui para selecionar o tipo de fita, muitas vezes algum contato não funciona. Então, às vezes você fica com um canal diferente do outro, ou fica com pouco agudo, ou muito grave, porque ele está na função errada. Então, essas chaves também tiveram que ser retiradas da placa e restauradas. É um trabalho de relojoeiro aí, porque essas chaves não existem mais também. Felizmente, elas são de ótima qualidade, então você consegue desmontar, limpar e montar novamente. Essas duas, por exemplo, já foram retiradas da placa. E você tem que retirar da placa com muito cuidado, porque são essas soldas aqui, ó. Se você não tiver prática para retirar componentes, você vai estourar toda a placa. E aí você não consegue mais fazer o aparelho funcionar direito. Outra coisa, os motores. Então esse motor tem 40 anos de fabricação. Se ele ficou ligado o tempo inteiro, o desgaste é violento. Então, ou o motor tem que ser lubrificado, trocado as escovas, ou tem que ser trocado. Esse aqui, no caso, é original. Ele está em perfeito funcionamento, significa que ele teve pouco uso. Já nesse outro mecanismo que nós estamos restaurando, o motor teve que ser trocado. Então esse motor aqui é novo. É compatível com o original, mas é novo. Então nós tivemos esse cuidado, mas a maioria dos aparelhos que estão por aí tem problema no motor também. Outra coisa, as correias tem que ser trocadas. E tem que ser correia com o tamanho correto, com o tamanho exato. Senão não funciona direito. Bom, feito todas essas manutenções, o aparelho vai voltar a funcionar como era. E para quem entende de fita cassete, eu garanto que vai ficar surpreso com a qualidade desse aparelho. Mas o que acontece? A grande maioria desses aparelhos que estão à venda tem defeito. Então é comum o vendedor falar assim, não, é só trocar a correia. Olha, eu garanto para vocês, com os meus 40 anos de prática com esse aparelho, que eu lido com eles desde que eles apareceram, não é só trocar a correia. Sempre tem mais coisa para fazer. Quais são os defeitos mais comuns? Primeiro, mais óbvio, ele não grava. Porque esse botão, a parte interna aqui quebrou, ou a chave seletora está com defeito, ou tem algum outro problema que
ele não vai gravar. Por exemplo, esse aparelho aqui, o circuito de bias, que gera um sinal de gravação, estava totalmente mexido. Algum técnico tentou consertar e não conseguiu. Além de arrebentar toda a placa, tinha componentes quebrados, componentes queimados. Então deu muito trabalho para consertar essa parte, para restaurar. Agora ficou perfeito. Como vocês vão ver no outro vídeo, ele grava muito bem esse aparelho. Outro defeito comum, o auto-stop não funciona. Então esse aparelho é full auto-stop, quer dizer, todas as funções se desligam sozinho. Então se ele está reproduzindo uma fita, e chega no fim, ele vai desligar. Ele vai desligar. Pronto, desligou. A mesma coisa, se você estiver fazendo avanço rápido, retrocesso rápido, quando chega no fim ele tem que desligar. E eu garanto para vocês que 90% dos aparelhos que estão à venda não fazem esse desligamento automático. Porque para fazer isso tem uma engrenagem aqui dentro do mecanismo que quebra. Com o tempo ela resseca e quebra. Aí o auto-stop não funciona. E essa peça não tem para reposição, ela tem que ser construída, tem que ser feita. Ou retirada de um outro aparelho que foi sucateado. Outra coisa, o medidor aqui de voltas de fita normalmente não funciona. Ou ele está travado, ou a correia não tá no lugar, ou a correia não é adequada. Tá? Outra coisa, a tecla de eject. Quando você aperta essa tecla, ele aciona um mecanismo aqui. Então é um composto de molas e uma série de alavancas. É normal essa tecla estar quebrada, tá? Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa peça também, porque você não encontra ela para comprar. A não ser que seja retirada de um outro aparelho também. Outra coisa, os botões aqui, os potenciômetros que regulam o nível de gravação. É um sistema que, na minha opinião, é muito mal feito pela Polivox. Porque essa placa fica assim aqui, né, por baixo. E esses potenciômetros, eles são soldados aqui. E os próprios potenciômetros é que dão suporte para a placa. Então, quando você mexe nesse painel, que é fraco, ele movimenta. Você está forçando o potenciômetro aqui onde ele é soldado. Que é o potenciômetro que prende a placa na parte frontal. Então, é comum esse potenciômetro não funcionar. Eles têm que ser trocados, você tem que restaurar toda essa parte da placa. Então, não se iluda. Se você gosta de um bom tape deck dos anos 80, esse aparelho é uma boa escolha, excelente escolha. É um aparelho relativamente barato, que tem um som de primeira qualidade. Mas, não se iluda, não é só trocar a correia. Ele certamente tem outros defeitos. E vai custar um certo valor para recuperar. Além disso, precisa ter um técnico acostumado a lidar com esses aparelhos e que tenha paciência e tenha tempo para tirar os defeitos dele. Outra coisa, você vai comprar, olha o cabeçote. O cabeçote tem que ser original e tem que estar em bom estado, que é muito difícil você arrumar um cabeçote desse para trocar. Então muita gente, já vi anúncios, as pessoas colocando assim, foi feito um upgrade. Foi colocado um cabeçote, esse aqui é de 220 ohms, foi colocado de 290 ohms, como se isso fosse um upgrade. E a pessoa ainda falou assim, aumentou bastante os graves. Não é que aumentou os graves, o aparelho ficou sem agudo, porque o cabeçote, que não é original, ele não capta os agudos na mesma proporção, porque o circuito não foi feito para ele. Então, se você pretende comprar um aparelho desse,
Fica atento. Verifique o cabeçote. Verifique se a função de gravação está funcionando. Verifique se as chaves estão atuando. E verifique se o avanço e retrocesso rápido estão funcionando. Que isso é sinal de correia fraca ou motor fraco. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esse aparelho. No outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima, eu vou mostrar esse aparelho que foi totalmente restaurado, funcionando, reproduzindo, gravando, e vou deixar também o link para algumas gravações que foram feitas com ele para você poder constatar a qualidade desse aparelho. Excelente aparelho, desde que esteja em ordem.